nós estamos a um passo da queda da República. Os poderes colapsaram e um dos sinais mais claros disso foi o telefonema de Lula ontem para Donald Trump. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender o que está por trás dessa lógica. Eu sou Stephen, especialista em campanhas políticas. É muito triste a gente estar falando sobre isso, mas é uma dura realidade. Os poderes brasileiros estão colapsando. A República está a um passo de cair. E isso acontece exatamente depois de desgovernos contínuos, da questão do STF em relação à política brasileira, dessa invasão dos limites. Ontem, o Trump recebeu a ligação de Lula, que queria dar alguns conselhos com relação ao Conselho de Gaza e sinalizou uma possível visita a Washington. Isso é o que a mídia retratou, mas a gente vasculhou e vamos entender melhor o que está por trás dessas divulgações. O assunto é muito diferente disso. Vamos entrar aqui, olha, nessa matéria do G1, da Andréa Sadi, que está falando sobre a ala do Supremo reage ao Planalto e vê Lula lavando as mãos no caso Toffoli. Quando a Magnitsky caiu, Lula recebeu elogios públicos de Alexandre de Moraes naquela inauguração do SBT News. Todo mundo se lembra disso. E naquele momento, muita gente achou que foi simplesmente uma queda de braço no qual o presidente brasileiro venceu Donald Trump, a nação mais importante do mundo. E claro que isso não era possível. Os dias passaram, as semanas passaram, e o que a gente viu foi que muitos escândalos começaram a surgir, começaram a ser relatados na mídia convencional. Escândalos envolvendo Alexandre de Moraes, com relação ao Banco Master, a sua esposa e agora alguns ministros do Supremo. A coisa tomou uma proporção tão grande em que o próprio Supremo se vê desqualificado e sem força política e da própria opinião pública para continuar. Quando eu falo assim, não existe força na opinião pública, é que a gente sabe que o que blinda parte do eleitorado brasileiro, o que blinda parte da população brasileira, principalmente aquela população mais simples, é sim as mídias convencionais. Muita gente ainda, acredite você ou não, ainda não tem acesso à internet. Então as pessoas ficam ainda reféns dos sinais analógicos, digitais, de Globo e companhia. Então, esta notícia de ontem mostra muito claramente que o próprio Supremo se dividiu com relação às ações de Lula. Então, o telefonema de Lula ontem para Donald Trump, depois desses escândalos, depois dessa convulsão relacionada ao Banco Master, que chegou no Planalto. Por que chegou no Planalto? Porque nós temos já indícios de ministros do Lula, como, por exemplo, Lewandowski, ministros de outros departamentos, deputados, senadores do PT e, claro, que muita gente envolvida aí nessa questão do Banco Master, principalmente a questão de Toffoli e Alexandre de Moraes. Então, o Supremo entendeu que as ações de Lula eram para anular o Supremo. Então, talvez o acordo que foi tão festejado da Magnitsky pode ter sido, sim, um acordão de sobrevivência até o período das eleições. Então, talvez o acordo seria assim, olha, vou tirar a Magnitsky, aprova-se a isometria e seguimos a vida. Mas, claro que o governo norte-americano tem muito interesse no Brasil, não somente pela questão dos insumos, dos alimentos, como eu venho falando em todos os vídeos, mas os Estados Unidos têm, sim, um compromisso de fazer um único bloco nas Américas. É uma divisão, eu contei isso num vídeo ontem, né? Tá aqui em cima do card, a questão da construção dos impérios. Isso não é nenhuma utopia, isso está acontecendo, acredite você ou não. No nosso mundinho, Lula, agora, quando viu que a coisa explodiu e perdeu-se o controle, porque ele pode sim ter um revés, inclusive do Supremo, já que a ala do Supremo reage a Planalto e vê Lula lavando as mãos, ele perdeu aí aquela força, aquela conexão com o Supremo. Porque convenhamos, Lula e Alexandre de Moraes, apesar de muita gente achar que são parceiros, eles só têm algo em comum, que é a questão do Bolsonaro. Tirando isso, eles se odeiam, tá bom? Então, Lula teria feito um telefonema
para Trump, e neste telefonema ele teria conversado coisas como sobre o Conselho da Faixa de Gaza, Conselho de Paz, e também assuntos relacionados à Venezuela. Vocês sabem que isso não foi visto de uma maneira muito diplomática, de maneira muito tranquila por Donald Trump, porque Trump tem informações. O Lula fez agora, recentemente, uma crítica dura a Donald Trump nesse 10º encontro que teve do MST, dizendo que Trump queria dominar o mundo através do X. Mas veja, quando se fala a questão de Lula em relação à Venezuela ou ao Conselho de Gaza, se fala posteriormente a questão da agenda dele em Washington, porque ele tem uma viagem agora na Índia. No entanto, essa viagem também não tem data. Esse encontro em Washington não tem data, ou seja, é mais um ensaio de um encontro. A Agência Brasil, que tem aí, ele replica muitas matérias com relação ao governo, né, ao gabinete do Planalto, disse que Lula conversou com Donald Trump e deu algumas alternativas com relação aos conselhos da ONU, enfim, tentou dar uma ilustrada. A imprensa faz isso, a imprensa brasileira. Mas a verdade nua e crua é que Lula possivelmente deve ter pedido arrego para Donald Trump, no sentido que, tipo, olha, perdi o controle com relação, não consegui cumprir com o meu papel, a situação é essa. Então, o judiciário brasileiro é um judiciário que está contaminado, isso agora é 100% de todos os lados. Agora você já vê gente do governo falando isso, militantes de esquerda, ou seja, a coisa perdeu o controle. Então, inevitavelmente, o STF deverá afastar, de alguma forma, os ministros que estão envolvidos na questão do Banco Master. Agora, o que resta a dúvida é o seguinte: se haverá tempo suficiente para Lula indicar ministros do Supremo, porque eu acho que não haverá tempo suficiente. Porque, veja, para você indicar um Supremo, um juiz do Supremo, você, além de ter uma corrente ali, uma discussão, você tem que ter uma sabatina no Senado. E não há clima, a gente está em ano eleitoral. Eu fiz vídeos falando sobre isso, teve gente aqui que deu risada. Eu falei que, olha, o ano é curto. O que tem neste ano? Tem Copa do Mundo. O brasileiro para ver Copa do Mundo. O brasileiro raso, aquele brasileiro que não está nem aí com a política. É milhões de brasileiros que pensam assim. Muita gente deu risada. Aí eu falei o seguinte: olha, então fale para o seu presidente parar de falar de futebol. É verdade isso. Além da Copa do Mundo, você tem aí essas questões relacionadas à geopolítica internacional, como os Estados Unidos, a questão da Groenlândia, de Rússia, de Venezuela. E a própria economia do Brasil não está bem. A gente está fechando déficit e muita gente está desembarcando do governo. Eu já fiz um vídeo, inclusive, deve estar aqui no card aqui em cima, falando sobre esses 20 ministros que deverão sair do governo Lula agora, nos próximos dias, porque o PT não tem ninguém para substituir. Ou seja, a coisa colapsou, não tem mais para onde ir. E Lula, além de estar senil, eu repito essa palavra, senil, ele não tem condições cognitivas para estar administrando um país. Já não tinha, né? Mas agora a coisa ficou perigosa, porque ele realmente perdeu o sentido. Assim, o Brasil está perdendo muita importância na questão dos investimentos por conta desse grau de confiança que vem caindo. Então, Lula pediu arrego, sim. Ele foi ali dar alguma justificativa para Donald Trump. Acredite as pessoas ou não, isso é o que está acontecendo. Ninguém vai ligar para o presidente dos Estados Unidos para dar conselho, principalmente na situação em que se encontra o Lula. Ou seja, baixa popularidade, judiciário contaminado, a economia arrebentada e o Brasil praticamente isolado na América do Sul. Haja visto que nós temos aí os países de direita e somente Brasil, Colômbia e Guiana Francesa isolados na parte da esquerda. Mas eu quero ler os seus comentários e saber de você o que você acha. Você acha que essa análise ela é fora da lógica? Eu acho que não, porque eu procurei muito sobre esse assunto e pensando nos gabinetes de crise, eu tenho alguma experiência em gabinetes de crise, e eu posso te dizer que tudo aquilo que é relatado para a mídia, muitas vezes não é a linguagem, não é a informação oficial. Eu desejo toda a sorte do mundo para você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso Brasil.